A falta de capacidade de coordenação política pelo governo federal no enfrentamento da crise do coronavírus tem levado muitos governadores a assumirem o protagonismo nas medidas de prevenção à disseminação do vírus no Brasil. Mas isso ocorre em um cenário onde a maior parte dos governos estaduais está falida. Vale lembrar que em 2019, 6 estados decretaram situação de calamidade financeira. Para enfrentar esse problema, entra em pauta no Congresso Nacional o Plano Mansueto, um programa de acompanhamento e equilíbrio fiscal dos estados, que ficou conhecido pelo nome do autor da proposta, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida. Para entender melhor a proposta, hoje nós vamos conversar com o professor Roberto Ellery, do Departamento de Economia da UNB. Professor Roberto, muito obrigado por separar um tempinho nessa quarentena para conversar com a gente. Seja muito bem-vindo ao Livre Notícias. Não, eu que te agradeço, é uma satisfação e sempre bom conversar, ainda mais em tempos de quarentena. Bem, se você quer entender o que é o Plano Mansueto, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações, porque de segunda a sexta-feira, mesmo em quarentena, o Livre Notícias traz conteúdo novo para você, com os principais destaques do dia, para quem defende a liberdade por inteiro. Professor, eu acho que antes de entrar na explicação do Plano Mansueto em si, é importante a gente tentar explicar qual é o problema que ele tenta resolver. Então, o que acontece é o seguinte, nós temos um problema crônico dos estados em termos de finanças públicas. Tem no momento, mas não é só do momento, né? Quando eu falo crônico, eu quero dizer que ele está aí há anos, décadas, e pode ser que continue por mais um tempo. Os estados não são muito cuidadosos com suas contas, e isso invariavelmente faz com que eles fiquem em situação de quase insolvência do ponto de vista fiscal. O que acontece? A União vai lá e socorre. Então, você tem, em tempos modernos, digamos assim, pós-estabilização, você teve no governo Fernando Henrique, ainda, na verdade, começou com o Itamar, lá no Real, o Fernando Henrique continuou, e cada governo você tem uma rodada de negociação. Então, esse é o problema dos estados. Alguns estados são extremamente generosos no pagamento de funcionários, algumas distorções absurdas. Alguns estados são extremamente generosos na hora de conceder benefícios a empresas, e tudo isso cobra uma conta no final. A ideia do Plano Mansueto é, mais uma vez, salvar os estados, e nesse ponto eu acredito, e eu conheço o Mansueto de muito tempo, acho que é um cara... Se é um cara certo, no lugar certo é o Mansueto, acho que ele podia até estar num lugar maior, é um cara extremamente competente. Eu tenho certeza que, sim, no mundo ideal do Mansueto não teria plano Mansueto. Os estados teriam que enfrentar a sua realidade. Os eleitores têm que aprender que não dá para ficar elegendo governador irresponsável. Mas, no mundo de verdade, você não pode deixar os estados irem para o chão, porque as pessoas vivem nos municípios, tem serviços que são importantes de município, de estados, então, por mais que queira, não dá. Então, o que é que o Mansueto, a ideia do plano, do problema que ele quer resolver dois. Primeiro, o problema fiscal dos estados. Esse é o imediato. Mas ele também tenta resolver o problema dessas idas e vindas de estado que fica insolvente e corre para a União. Então, ele coloca uma série de contrapartidas. Ele diz, eu te ajudo, mas você vai ter que fazer isso, isso e isso, um pouco, e não sei se o exemplo vai ser infeliz, porque em alguns meios tem muita reação ruim, mas um pouco como a FMI, que faz um empréstimo bom para o país, com juros mais baixos, e diz, olha, vou te emprestar, mas você vai ter que fazer um dever de casa aqui. Essa é a ideia do Plano Mansueto. E o dever de casa, nesse caso, passa pelo quê? Então, o que o governo está dando? Ele está aliviando o pagamento das dívidas, os estados devem muito ao governo, basicamente porque o governo assumiu todas as dívidas do estado no passado. Então, ele diz, olha, eu alivio o pagamento da dívida e, em troca, você vai ter que fazer privatizações, é um dos elementos. Você vai ter que fazer uma redução dos benefícios tributários, esses benefícios que são dados às empresas, e muitas vezes a gente sabe que aí é uma fonte horrível de relações complicadas entre poder público e poder privado. Vai ter que enquadrar os servidores na lei da União, ou seja, alguns benefícios exagerados que às vezes os servidores dos estados têm vão ter que ser revistos, claro, na medida do possível. Então, é nessa linha. O Estado vai ter que tentar se comprometer a uma política fiscal mais realista, uma política não é nem política fiscal, é uma estrutura de gastos mais realista, e, em troca, ele tem esse alívio. Se não assumir esse compromisso,
te vira e paga a tua dívida, o que é quase impossível. Agora, alguns outros mecanismos já tentaram fazer esse tipo de coisa. A lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, já estabelece limites do tipo de pagamento com gasto em folha de pessoal, por exemplo. Mas por que esses mecanismos não costumam ser efetivos? Qual que é o problema na efetividade de outras tentativas anteriores que o Plano Mansueto eventualmente pode não repetir o mesmo erro? Vamos lá. O Plano Mansueto assim, é bem específico em algumas coisas, como, por exemplo, olha, tem que ser benefícios semelhantes aos que a União concede aos seus servidores, o que já dá uma enquadrada forte. A lei de responsabilidade fiscal, que tem a sua importância, ela coloca limites. Qual o problema aqui? O governador está jogando para o outro. E, no fundo, por pior que possa parecer, mas é difícil não ver esse movimento, todos estão apostando que no fim do dia a União vai salvar. Então, você tem um governador, ele está um pouco abaixo do limite, ele concede aumento, ou então ele faz concurso. A bomba vai estourar na mão dele? Não, vai estourar na do outro. Nós vimos isso recentemente, quando estourou a crise em 2015, vários estados ficaram sem condições de pagar folha. Vários governadores assumiram em 2015 com problema de folha. Conseguiram resolver, estavam terminando o ano fazendo concurso nos seus respectivos estados. Por quê? Porque tem impacto eleitoral, é emprego, é facilidade. Então, se você faz esse movimento, isso vai dar impacto em folha e que o cara que criou lá na ponta não é o problema dele, porque ele criou lá na ponta, ele não é mais nem governador. Mesma coisa para a empresa. Parte de uma disputa, que aí eu sou até um pouco divergente da maioria dos meus colegas, eu não acho essa disputa entre estados para atrair empresa uma coisa errada. Eu acho que tem suas vantagens. É claro que da maneira que se dá no Brasil... guerra fiscal, né, professor? Que eu chamo de competição fiscal. Eu sigo um pouco aquela ideia do Buchanan de competição fiscal, mas eu reconheço que o ambiente do Brasil é tão confuso que acaba sendo guerra mesmo e tem que ser revisto. Parte é isso, que é um movimento que eu acho que não devia ser arriscado do mapa, talvez só colocado regras mais adequadas. Outra parte é o velho bom compadrio que caracteriza o Brasil. Então, você sai dando um monte de benefício que vai durar 20 anos. Isso não tem problema. A empresa veio, criou emprego, você faz o seu. O empresário depois doa para a tua campanha. Eu sei que agora não pode mais, mas a gente sabe que as coisas acontecem mesmo quando a lei diz que não pode acontecer. E você vai gerando esse tipo de impacto. Então, você olha dos dois lados, o incentivo para um governador ter responsabilidade fiscal é muito pequeno. É muito pequeno. Alguns têm mérito. Eu sempre falo, não é uma questão aqui política, eu acho que o Estado do Espírito Santo é um exemplo, o Ceará é outro exemplo, são estados que vêm tentando, se destacam da média, mas a massa dos estados é uma loucura o que acontece. Planos de aposentadoria... Professor, eu estava olhando que a Secretaria do Tesouro Nacional faz uma espécie de... dá uma nota para os estados, né, para o desempenho fiscal dos estados. O senhor quer explicar essa espécie de ranking? Então, o que acontece é que o Tesouro, exatamente por conta do Plano Mansueto, era preciso ter uma noção do quão mal ou bem estão os estados. E daí o Tesouro fez essa avaliação. Ele leva em conta uma série de fatores, incluindo a dívida dos estados e outras medidas importantes. Uma das medidas mais importantes é a própria capacidade de caixa dos estados, como é que eles estão. E aí sai essa classificação, onde quem está na melhor posição, e eu imaginei que você ia perguntar, então eu estou pedindo licença para botar o óculos que eu tenho aqui, o Espírito Santo fica com a nota melhor, que é a nota A, e no segundo grupo aparece Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Ceará, Pará, Paraíba, Piauí, Paraná, Rondônia, São Paulo e Roraima. Na pior classificação, que são os estados mais problemáticos, Minas, Rio e Rio Grande do Sul. Então, você vê que é um critério que nem sequer é dos mais cruéis, não. Tem até uma certa margem. A gente, de vez em quando, discute o quanto ele é adequado, mas é uma tentativa, um esforço de avaliar várias dimensões de problema fiscal para dizer, olha, esse estado aqui tem condições, esse aqui está numa situação muito ruim, até para poder mapear. É um esforço que o Tesouro tem feito, o Instituto Fiscal Independente do Senado também tem trabalhado nessa direção, para que a gente possa fazer esse mapeamento. E, muito provavelmente, em algum momento, nós vamos ter que fazer isso a nível de município também, porque tem ali umas caixas pretas que ninguém sabe o que está acontecendo. E, de novo, o município ele oferece serviços muito importantes para a população e, no limite, ele não vai ser abandonado. Agora, um ponto... a gente teve vários avanços no sentido de transparência das contas públicas no nível federal, mas parece que ainda é muito deficitário nesse tipo de
de informação nos estados e municípios, né, professor? Isso, principalmente nos municípios. Nos estados é deficitário, nos municípios mais ainda. São 5 mil e tantos municípios, alguns não têm nem capacidade, não dá nem para dizer que tem má vontade, é capacidade mesmo. Eu creio que a gente está numa época em que coletar dados, disponibilizar dados e tirar informação de dados está ficando cada vez mais parte do dia a dia de todo mundo. Então, eu acho que o futuro vai dar mais transparência. Agora, tem um movimento de resistência, e nós vamos ter que conviver com essa resistência, mas eu acho assim, que a gente não está muito ruim na foto, não. É um país emergente, é um país que tem seus problemas. Eu acho que, a nível federal, os nossos dados são bons. É claro que tem uma discordância aqui ou ali, sempre vai ter um dado que alguém vai questionar. Isso aí não quer dizer que alguém está trapaceando, quer dizer que é uma questão de leitura que você está fazendo. Mas nós temos uma boa base para começar a gerar esses dados, insisto, a nível de município, até porque a Federação Brasileira é uma federação que tem essa característica onde a União ela conversa com os municípios. Não é que a União não está limitada aos estados, a União conversa com os municípios em programa de transferência direta para os municípios, como, por exemplo, a educação. Então, eu acredito que nós vamos avançar por aí, espero que sim, claro que agora nessa confusão ninguém está indo para lugar nenhum, mas passado, eu acho que é uma coisa que no futuro vai estar melhor. Mas na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro recebeu uma carta assinada por todos os governadores, onde eles demandavam a aprovação célere do Plano Mansueto. No entanto, eu estava vendo as notícias e o relator do Plano Mansueto na Câmara é o deputado Pedro Paulo, do DEM do Rio de Janeiro, que também foi o relator do Programa de Recuperação Fiscal que foi aprovado durante o governo Temer. Ele está defendendo a aprovação do plano, só que ele diz que, em função do coronavírus, não é momento de exigir contrapartida dos estados. Então, seria um plano Mansueto que não é plano Mansueto. Né? Não, seria um escândalo. E eu imaginei que essa questão fosse aparecer, por isso que no começo eu fiz questão de deixar a importância das contrapartidas. Aqui tem dois problemas. O próprio plano Mansueto, lá no projeto de lei, abre a possibilidade de, em estado de calamidade, os indicadores propostos não precisam ser obedecidos. E nós estamos no estado de calamidade, inclusive do governo federal. O Congresso Nacional aprovou. Então, a ideia de que se o Estado entrar no plano de Mansueto agora, ele vai ser punido por conta do coronavírus, ela não me parece adequada. Volto a dizer, o próprio plano diz lá, em estado de calamidade, o Ministério da Economia pode aliviar a barra dos estados, vamos botar no termo mais prático. Assim. Não consegui cumprir minhas metas, não tem problema, porque a gente reconhece que tem uma calamidade. Se ainda assim não for tranquilo, o Congresso pode pensar um adiamento dessas medidas. Então, você tem, por exemplo, privatização. Vamos pegar no Rio de Janeiro, que sempre dá a discussão da privatização da SEDAI, lá, da água. A gente pode fazer o seguinte, vamos jogar um pouco mais para frente, porque realmente o mercado está um caos, talvez não seja a melhor hora de vender uma empresa. Agora, tirar, eu acho que vai ser um absurdo. De novo, a União salvando os estados. De novo, uma injustiça terrível com os estados que conseguem se organizar. Eu vou dar o exemplo do Ceará, não tem nada de política, tá? Eu não voto no PT, que é o Ceará governado pelo PT, não voto no Ciro Gomes, apesar de ter gente dizer que eu voto, não é nada de política. Mas a gente viu agora o Ceará passar um sufoco danado em relação a reajuste policial militar. E aí não é justo que um governador passe esse sufoco, como o Espírito Santo passou há alguns anos atrás. Não é razoável. Polícia e tudo, né? Um governador tem que enfrentar uma barra dessas, e o outro governador dá aumento para depois vir a União e salvar todo mundo igual. Simplesmente não é justo, entendeu? Quer dizer, você vai pegar um Estado que tem um custo político muito alto. Se você começa a salvar todo mundo igual, bom, o governador dá aumento para todo mundo acha importante. Quer dizer, todo mundo concorda que talvez seja justo dar aumento para policial ou para professor primário, que os salários são baixos, mas você diz, olha, não tem condições fiscais para isso. E aí você pega um governador, vai bater o problema da dívida. A União diz, não tem problema que eu assumo tua dívida. Eu acho que seria um sinal péssimo. Um pouco, eu entendo a emergência, entendo esse sentimento de não é hora de pensar em ajuste fiscal. Eu entendo isso, que fique claro, não estou querendo aqui ignorar o problema. Mas isso não quer dizer que a gente vai ignorar a questão. Então, ou já entra com uma cláusula de calamidade, sou esquisito, mas me parece possível, não sou jurista,
Ou então se faz esse adiamento e diz, olha, devido à calamidade, 2020 estamos Tá livres de liberado, pagar 2021 a os gente pedaços. começa a pensar. Mas depois, em algum momento, nós vamos tirar as cláusulas seria, para mim, além de muito ruim do ponto de vista fiscal, dos incentivos, seria uma crueldade com os estados, que muitas vezes são os mais pobres, que estão fazendo um esforço para se manter solvente, mesmo com essa crise toda que já vem há alguns anos. Quando o Estado salva empresas, a gente fala daquele conceito da ressaca moral, né? Que Isso. acaba gerando um incentivo à ineficiência. Mas a gente tem uma espécie de ressaca moral crônica com os estados, né? Tem, é isso que eu digo. Esse é o nosso grande problema. Esse eu acho assim, ao colocar essas contrapartidas, algumas muito explícitas, para não dar para ficar driblando, eu acho que a ideia do Mansueto era diminuir isso, entendeu? Era dizer, olha, pelo menos está tendo um custo. E tirar isso, simplesmente, me parece... estamos... Quer dizer, se a gente aprovar esse plano Mansueto... Olha, eu vou ser bem sincero. Desde o começo, eu tenho ressalvas ao plano Mansueto. Meu entendimento eu entendo a necessidade, mas eu lamento profundamente que, mais uma vez, a União vai ter que salvar estados que não fizeram o dever de casa. Dada a situação atual, fica impossível criticar o plano Mansueto. Por isso que você não vai ver nenhum post meu criticando o plano, porque não dá, entendeu? Esse é um momento grave do mundo todo e tal. Então, mas pegar carona nessa situação para tentar tirar as contrapartidas, volto a dizer, uma coisa é dizer que estamos em calamidade, então suspende, ou outra até já aprovar, dando um prazo maior para esse período de calamidade. Seria uma responsabilidade gigante, é isso mesmo, você está beneficiando os estados que não se cuidaram, e isso é terrível. Nós sabemos das distorções que tem no Estado. Boa parte desses salários que a gente vê, ganhou 100 mil, ganhou 1 milhão, boa parte desses problemas são nos estados. Eu sei que na União também tem essas distorções, mas são menores, e tem um esforço da União já de muitos anos para diminuir essas distorções. Agora, tentando abstrair desse contexto atual da pandemia e tudo mais, para tentar entender a visão do senhor, que seria contra o Plano Mansueto, qual seria a forma ideal de resolver as contas dos estados? Olha, eu creio que, sim, forma ideal é difícil falar, mas eu creio que alguns estados teriam, sim, que passar um sufoco difícil. A gente viu no Rio de Janeiro, viu no Rio Grande do Sul, mas eu tenho a impressão, se você salva, o cara repete o erro. É um pouco a mesma lógica de empresa, entendeu? Há um risco moral ainda maior nos estados. E empresas vão à falência para aprender, né? Muitas vezes. Pois tem que deixar o Estado praticamente falir. Praticamente, tem que deixar para que o governador entenda, não é nem o governador, para ser sincero, a população daquele estado tem que entender que quando um governante, um prefeito, no caso do município, um governador, está gastando demais e está fazendo coisas absurdas, ela tem que cobrar essa responsabilidade. A gente não pode ter essa cultura de estar sempre tudo bem. Então, você tem o prefeito diz que vai fazer uma Olimpíada, faz uma cidade do futuro, Rio Maravilha para cá, Rio Maravilha para lá, ninguém questiona isso, e fica por isso mesmo. Então, acho que a gente tem que ter uma cultura maior da responsabilidade, inclusive do cidadão dizer. Agora, eu entendo, viu? Isso é uma coisa que é sempre importante botar. Eu estou falando isso porque eu sou um professor, eu não estou no governo, eu não tenho uma responsabilidade. Então, acho que é um pouco meu trabalho bater nessa tecla. Mas se eu tivesse lá, muito provavelmente eu estaria acompanhando um plano Mansueto desses, porque, é como eu disse já no começo, eu entendo que, em termos práticos, é impossível deixar um Estado ir para o chão, porque o custo é alto. Então, é por isso que eu faço ressalva, mas eu não tenho uma crítica assim, dizer, olha, o plano Mansueto é ruim. Não, eu faço essa ressalva que eu tenho certeza que o Mansueto também vai concordar, se ele pudesse. Claro que ele não pode, mas eu tenho certeza que ele ia dizer, Alberto, você tem um ponto aqui dentro, mas não é realista o que eu estou dizendo, mas é uma preocupação que a gente deve ter sempre. Até que ponto a população também não tem sua responsabilidade em aplaudir e aprovar. É muito fácil, o político é reeleito fazendo essas coisas, e depois a bomba vem, geralmente, com outro governador que fica com o prato. Olha, aqui em Brasília nós vivemos esse momento de uma maneira até cruel. De novo, eu não sou um cara que vote em partido de esquerda, mas a gente tinha um governador aqui, o Hollenberg, que era do PSB, pegou o Estado numa situação calamitosa, fez um esforço fiscal gigante e não foi reeleito. Quase que não vai para o segundo turno. Basicamente por quê? Porque não concedeu os aumentos que as pessoas queriam, não fez as obras.
Esse é o problema, entendeu? Eu espero que o atual governador ele respeite esse lado. Eu acho que até agora ele está até lá tentando, está tudo muito confuso, né? Mas ia ser uma pena se quebrasse. É uma pena que o governador que fez um esforço fiscal gigante seja punido nas urnas. E isso acontece em alguns estados. Eu acho que nesse momento em que tem tanta demanda por aumento de gasto público, a mensagem do programa de hoje é fundamental, né? A gente entende a urgência do momento, mas não pode esquecer que também tem que ter responsabilidade e pensar que o amanhã sempre chega, né? Não, isso. O longo prazo chega, né? As pessoas falam, o longo prazo chega, e mesmo para o momento, eu acho que a gente tem que ter algum mecanismo, tem. Eu já defendi até de público, adiamento de recolhimento de imposto, eu acho que canais de crédito, mas também não tem que fazer, por exemplo, vamos construir viaduto para resolver a crise. Isso não vai resolver. A gente tem que comprar respirador, ventilador, desculpa, tem que comprar o ventilador, tem que ver se improvisa ou cria leito de UTI. Isso que a gente tem que fazer. Viaduto não. E permitir canais de crédito com responsabilidade também. Mas eu sei que é difícil ser responsável no meio do furacão, mas pelo menos o alerta eu acho que eu posso dar. É isso aí. Professor, muito obrigado pela entrevista. Não é de quê, meu cara? É isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, acompanhe nossas redes sociais e não esqueça de segunda a sexta-feira, mesmo em quarentena, o Livre Notícia traz conteúdo novo para você com os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até amanhã.